Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Meus irmãos, a gente não pode negar que o apóstolo Paulo é um escritor do Novo Testamento que nos deixou algumas cartas magníficas. E uma dessas cartas é a carta dele à igreja de Roma, aos romanos, e que ele faz aqui um tratado teológico. O plano de fundo dele era que essa igreja o enviasse como missionário para pregar na Espanha, para aqueles gentios que ainda não tinham ouvido falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chega no capítulo 8, ali no finalzinho, depois dele falar sobre alguns sofrimentos, sobre a intercessão do Espírito Santo, porque de vez em quando a gente não sabe nem como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e tudo mais. A partir do verso 31, ele dá para nós um cântico de vitória, ele dá para nós as provas e a certeza do amor de Deus por nós. Eu não vou ler todo ele, que vai do verso 31 até o verso 39, mas eu vou ler parte dele, que é do 35 até o 37, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que palavra para nós nesse tempo, quando nós estamos passando por essa crise, A vitória já é nossa. A gente não pode deixar de acreditar nessa verdade. E ao considerarmos a vida cristã, uma vida cristã vitoriosa, nós podemos até pensar de forma errada que a vitória depende de nós sairmos de algumas situações impossíveis. Na verdade, nós já somos mais do que vencedores, mesmo enquanto estamos no meio de situações que para nós parece impossível de nós sairmos. Para sermos derrotados, nós teríamos que ser separados do amor de Cristo. Separados desse amor de Cristo que ele demonstrou de forma cabal na cruz do Calvário. Nós teríamos que ser afastados do cuidado amoroso do nosso Jesus, que foi vitorioso sobre a morte. Qualquer inimigo ou situação, será que pode conseguir isso? A pergunta que Paulo faz é: quem nos separará do amor de Cristo? E ele mesmo responde, e Paulo usa muito disso, Ele responde a uma pergunta que ele faz: pois estou convencido. Olha a resposta de Paulo. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem as coisas presentes, nem as coisas vindouras, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa criada poderão nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui a gente poderia imaginar várias coisas, inclusive essa situação que nós estamos passando agora. Nem essa situação pode nos separar desse amor. Nenhum inimigo espiritual pode impor essa separação. Nenhuma circunstância de impossibilidade pode nos separar do nosso Deus, que tem um amor indizível por nós. Romanos 8, de 35 a 36, vai listar aí algumas das impossibilidades que até nos fazem sentir como se nós já estivéssemos derrotados. Veja, ele toca em tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de nós, somos mortos o dia inteiro. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Então, quando surgem problemas e pressões,
quando somos atacados ou faltam para nós recursos, podemos ficar tentados a pensar que a vitória não está mais disponível para nós. Quando nossa experiência é como um cordeiro levado para o matadouro, nós podemos pensar que a vitória nunca poderá ser nossa. No entanto, a verdade é que, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Sim, bem no meio de todas essas impossibilidades que a vida nos impõe, já somos mais do que vencedores. Na verdade, já somos feitos participantes de uma vitória poderosa. Somos feitos participantes de uma vitória eterna. Somos feitos participantes de uma vitória abundante. E foi a vitória que Cristo alcançou na cruz e também na sua ressurreição. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nessa posição vitoriosa, em qualquer situação, não é uma situação de circunstância, não. Ela é relacional. Estamos unidos pela fé ao vitorioso, o Senhor Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo também fala em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus. Então, vem comigo, porque nesse tempo eu tenho louvado a Deus pela constante provisão de vitória que Ele já me concedeu através do triunfo do Filho dele na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude a ver a vitória cabal como uma questão relacional e não como uma questão circunstancial. Não é pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas a nossa vitória está relacionada à vitória de Jesus. E a vitória que será finalizada quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Nesse tempo eu também sou grato a Deus, que por meio de Cristo Jesus me fez mais do que vencedores. Por meio de todas essas impossibilidades atuais que nós estamos vivendo. Faça isso também, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.